jardim onde Cristo me espera, é lugar de delícia de paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Onde Cristo me espera, eu recorro meus males e dor, e de porta sentindo consolo, louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, um jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver. Agradecemos a dupla, né, que trouxe harmonização para nós. Essa dupla, pessoal, faz parte do coral da casa, tá? Esse coral é todo sábado que eles estão aí ensaiando. Quem quiser, né, vir participar, é só vir aos sábados aí. Estão todos convidados, viu? Às 16 horas. Aí, ó, que bacana, pessoal. Podem vir, tá? Vai ser bom demais aprender a cantar aí e juntar o coral, beleza? Bom, então, com o coração já serenado, né? Já assim, tranquilos para a nossa reflexão da noite, que hoje vai ser o tema Anjo da Guarda. Quem já conhece o Anjo da Guarda aí, de vocês? Bom, muito bom, gente. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa de Miramês? Sejam bem-vindos, viu? Nós vamos fazer a reflexão aqui sobre a luz da doutrina espírita. E qualquer dúvida, né, podem perguntar, levantar a mão, tá bom? É importante, né, pessoal, não ir para casa com dúvidas, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, para que possamos ter o nosso estudo, a nossa reflexão, né? Então vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, esse amigo que está sempre do nosso lado. Agradecer a Miramês, a toda a sua equipe, que já nos recebe de braços abertos nesta noite de hoje, que possamos entender e aprender cada vez mais com o Evangelho de Jesus sobre a luz da doutrina espírita, que possamos receber esta noite a paz, a harmonia e o equilíbrio em nossos corações. Jesus, Mestre amado, abençoe e ilumine cada irmão aqui presente nos dois planos da vida. Que assim seja. Nós vamos convidar nosso irmão, nosso companheiro Paulo, que vai fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. Ô, gente, vocês acharam que eu ia deixar passar batido só porque eu vou fazer a palestra, não pedir uma boa noite decente? Boa noite a todos, agora os encarnados. Ótimo. Meus queridos, é com muita alegria que a gente está aqui hoje na condição de falante. Até então, a gente auxilia nessa tarefa. Eu espero construirmos juntos um estudo tranquilo, um estudo edificante. E para isso eu conto com vocês. Dúvidas, considerações edificantes serão muito bem-vindas, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acreditam em anjo guardião? Com certeza. Todo mundo acredita? Vamos combinar um negócio. Assim é não, tá? Assim, eu não entendo. Todo mundo acredita, então? Sim. Ótimo. Você sabe de onde veio? Agora começou a apertar, né? Que coisa boa, né? Bom, gente, a análise é muito simples. Vamos pensar um pouquinho. Vocês concordam que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós,
somos espíritos ainda muito ignorantes? Ok. Sendo muito ignorantes, vocês concordam que a nossa chance de cometer grandes erros e se comprometer muito para com a justiça divina, e quando eu falo justiça divina, não sei se você sabe, eu vou voltar um pouquinho nessa fala, que diz o seguinte: Deus é soberanamente bom e justo. Ele representa todos os superlativos das virtudes. Tudo que você pensar de virtude: amor, justiça, equilíbrio, bondade, todas essas virtudes, ele atinge o superlativo. E olha que coisa bacana, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. É a única regra que ele não quebra. Mas Deus, soberanamente justo, sabendo que a gente vai errar, porque faz parte do aprendizado, o que ele nos proporciona? Que nossas vidas, sejam elas as sucessivas vidas na matéria, sejam regidas por sábias leis divinas. É o que a gente chama de leis divinas. Inclusive no Livro dos Espíritos são citados as 11. Tem gente que fala 10, tem gente que fala 11, se der uma quebradinha chega a 11. Extremamente interessante. Então a vida é regida por essas leis. Essas leis garantem o equilíbrio entre as criaturas. Olha que coisa bacana. Então, se você pega uma criatura extremamente ignorante e pega uma criatura extremamente evoluída, essas leis proporcionam o equilíbrio da relação entre elas. Legal, né? Entendendo que aquele que sabe menos, erra mais. Aquele que já sabe mais, já errou muito, porque quando sabia menos. Mas hoje ele já respeita. E o mais legal, ele ajuda para que essas leis sejam cumpridas. São instrumentos divinos. Porque não sei se vocês sabem, à medida que nós fomos evoluindo como seres espirituais, claro, nós, em dado momento, vamos começar a fazer parte de uma maneira mais atuante da grande obra divina. E quando eu falo mais atuante, é tarefeiro mesmo. Igual hoje, a gente faz oração pedindo aos mentores da casa, aos guias espirituais para nos auxiliares, nós vamos chegar lá. Vamos atingir sim essa condição. Que é legal. Ou seja, hoje a gente está dando trabalho. Talvez menos, talvez mais. Depende de nós. Sempre, olha que coisa legal. O livre-arbítrio sempre preservando, né? Sempre preservado e respeitado. Tá, tudo bem. Então vocês concordam que nós estamos lá no pezinho da escala. Muito ignorantes ainda. Concordam com isso? Ótimo. Vocês acham que a gente poderia caminhar, quando eu falo caminhar, pelas sucessivas existências, sem nenhum tipo de amparo? Pensem na resposta. Nós teríamos condição de caminhar por todas as existências sem nenhum tipo de amparo? Vocês estão concordando, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Por quê? O que poderia acontecer se a gente caminhasse sem amparo? Você fica mais ignorante ainda. Não ia? Eu estou perguntando, me devolve a pergunta. Você fica mais ignorante. Porque se você tem um amparo lá da lei divina, você tem um livre-arbítrio, ele está fácil de você caminhar para o bem, para elevar mais. E se você vem na ignorância lá e não tem nenhum amparo, você vai ficar pior. Age como um animal. Pode pensar também Tem um amparo. Pode pensar também na questão de como o bebê nasce e precisa dessa necessidade humana, né? Do amparo, porque eles primeiros momentos não é nem questão de errar, né? Mas sem ela ele não tem condição. Ótimo. Ela tocou num ponto muito bacana. Vamos nessa pegada que ela é boa. O que acontece? Semelhante a uma criança recém-nascida que precisa de todo o amparo, que precisa de toda a acolhida e, em alguns casos, algumas intervenções mesmo para que ela não venha a falecer por causa da fragilidade, nós precisamos sim de um amparo espiritual mais próximo. Vocês vão entender esse termo mais próximo. Porque o que acontece? Lembra que eu falei no princípio da minha conversa que nós vamos, em dado momento, começar a trabalhar mais
coloca assim, de uma maneira mais eficiente, mais, qual o termo, gente? Mais atuante, vamos usar, como dentro das sábias leis divinas. Isso é o que vai acontecer conosco em dado momento. E nessas tarefas, qual o maior prêmio que nós possuímos? O prazer de estar ajudando. Porque o espírito, à medida que ele evolui, ele começa a despertar. Hoje, por exemplo, a gente sente prazer com comida, com bebida, com quem tem o desregramento para o lado do sexo, quem tem desregramento para o lado do dinheiro, enfim, as coisas materiais, elas ainda mexem demais com a gente. Elas ainda nos fascinam muito. Igual uma criança, igual isso aqui, você coloca um enfeitinho desse em cima do berço, a criança fica olhando aquilo, entretido com aquilo. Então o que acontece? Nós ainda somos muito apegados às questões de matéria. À medida que nós formos evoluindo como espírito e dentro da escala espírita, nós estaremos despertando para novos valores. Vamos entender que a matéria que hoje nos fascina é efêmera, é passageira, atende às nossas necessidades em dado momento, mas depois não tem sentido. E começamos a entender que os verdadeiros valores não são materiais, são espirituais. Tudo bem até aí? Ok. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, bacana, nós estamos lá, ignorante. Então, nós precisamos, como eu já havia falado, de uma assistência mais próxima. E aí, como é que funciona essa assistência? O que vocês acham? Como é que ela funciona? Pela intuição. Intuição, o que mais? Vamos lá, gente, pessoal do fundão aí. Oi? Conselheira. O que mais? Vamos lá que vocês têm mais potencial. Vocês conseguem mais. Nós precisamos de proteção, orientação, esclarecimento para que a gente caminhe. Na verdade, é como se a gente precisasse de um tutor. Todo mundo conhece essa figura do tutor? O pessoal mais vivido conhece. O pessoal não tão mais vivido, tutor era quando você tinha uma criança e precisava ensinar as disciplinas e etiqueta para ela. Então você contratava essa figura do tutor, que ele ficava junto da criança e acompanhando até a adolescência, em alguns casos até se tornar, atingir a maioridade, para ser apresentado para a corte ou para a sociedade do local, como uma pessoa íntegra e formada. Era uma pessoa que realmente pegava no pé, que orientava, que passava os castigos, que ensinava e moldava aquele espírito. Então nós precisamos de um tutor. Tudo bem com isso? Ok. Mas aí entra o detalhe. Quem é esse tutor? Alguém faz ideia? É o que a gente chama de anjo de guarda. Perfeito. Mas o que é um anjo de guarda? Conhecido que nos auxilia com bondade mesmo. Eu acredito que ele me conhece das outras vidas e vem ali com essa proposta. Eu acredito também que ele tem algum laço sim de familiaridade com a gente em algum instante da nossa vida. E como ele passou muito rápido, tipo assim, né? Ele muitas vezes se dedica ao nosso auxílio. Definição bacana. E tem parte dela que é certa. Eu vou te explicar por quê. O que acontece? Vamos imaginar agora, nós fazemos parte de um grupo de espíritos de elevada estirpe moral. Ou seja, somos espíritos bem evoluídos. E lá na Terra, tem um tanto de espírito que vai encarnar. Só que esses espíritos ainda são muito ignorantes. E nós sabemos que eles precisam de um tutor. Precisam de alguém para conduzi-los. Então, espíritos mais elevados, que somos nós, somos designados diante do plano maior para acompanhar aquele espírito desde a concepção. Desde que aquele espírito foi
foi concebido carnalmente, virou uma célula ovo. Existe o acompanhamento deste espírito para proteger o ambiente, para que propicie as melhores condições para que aquele espírito reencarnante possa caminhar. E durante a vida material daquele espírito, esse mentor estará próximo, muito próximo, para que garanta que aquele espírito tenha todas as condições de sucesso na existência. Opção 1 é essa. Opção 2. O espírito que será o mentor é um espírito que já caminhou com ele em outras existências, que desenvolveu, como ela disse, certos laços de afinidade, de carinho, desenvolveu um certo amor por aquele espírito reencarnante e é designado para acompanhá-lo em mais uma existência, com o objetivo de fazer aquele irmãozinho que está reencarnando ter sucesso. Beleza? Opção 3. Já vimos que tem duas, né? Vamos para a opção 3. O espírito que vai reencarnar, ele tem uma tarefa muito, coloca assim, uma repercussão muito grande. Normalmente isso acontece com grandes líderes, grandes expoentes, seja em qualquer área que a gente imaginar, que vão trazer para a humanidade contribuições. Esse espírito recebe a chancelaria de 1, 2, 3, 4, 5, até mais irmãos para protegê-lo. Na verdade, a gente hoje não é um só, mas dependendo da tarefa, você tem um conjunto de guias e protetores para que você dê certo. Olha que coisa bacana! E como é que funciona a sabedoria divina e a misericórdia para conosco, que nos permite ter todo esse amparo segundo a grandiosidade da nossa tarefa, segundo o conjunto de imperfeições que nós carregamos, porque aquele irmão conhece profundamente as nossas mazelas, as nossas quedas anteriores, as nossas tendências a quedas, mas também conhece os nossos potenciais. É realmente aquele irmão que nos conhece muito mais profundamente que a gente mesmo. Então, agora a gente já começa a entender que existe esse irmão. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Anjo de guarda pode trocar? Pensa aí. Sim ou não? Mas eu vou trocar no anjo de guarda. Eu acho que devia ser livre-arbítrio dele, porque vai tentar ajudando alguém. Não, chega a verdade. Como é que eu vou trocar no anjo de guarda? Eu, a partir de agora, eu quero você, uma a outra. Não, mas as Tá começando a ficar bom. Quer raciocinado é assim, gente. Tem que pôr para pensar. Não, tem que dar uma coisa. Como é que eu vou trocar um anjo de guarda? Eu acho que pode. A senhora acha que pode. Por quê? Ué, quem sabe aquele anjo de guarda não está dando conta? Manda outro para arranjar outro. Nós estamos dando canseira nele, né? Pode falar. Bom, eu acho que não deve ser fácil trocar um anjo de guarda, mas eu acho que sim. Porque na minha definição, quando a gente chega perto de um médium, na minha visão, eu vejo o médium como uma porta. E eu entendo que tem um grupo de espíritos ali. Um manifesta, que é o comunicador, e os outros fazem, porque assim, eu até percebo que isso é a bondade divina nos obrigando em viver em conjunto. Então isso já parte de lá. Eles sempre conversam entre si, porque todo mundo cresce. Não é só a gente que está aqui. Existe um crescimento, né, na base da pirâmide, né, só que é o contrário, eu imagino. Então eu creio que, por exemplo, pode haver, vou citar o Chico. Bom, sempre foi o Emmanuel, mas ele foi muito próximo. Mas a gente vê o André Luiz, vê o irmão X, vê outros comunicantes, que também não se afastam do Chico. E aí, quando o Chico estava indo, o Emmanuel também estava num processo de voltar. E a gente sabe que é um tempo muito grande, não é tão pequeno assim, principalmente para nós. Lá deve ser mais rápido, né, assim, eu imagino. Mas para nós aqui, no nosso tempo físico, isso era mais complicado. Então eu
sabendo. Aí imagina se o anjo sabendo um pedacinho, não dá, né? Então, quer dizer, uma grande equipe. Aí alguém chama, como eles são grandes, eles não estão... Tá, peraí. Calma, que você está expandindo demais a linha. Peraí. Bom, vamos fechar um pouquinho. Você está abrindo um leque muito grande de opções. Não está totalmente, coloca assim, totalmente fora não, tá? Mas vamos dar só uma alinhadinha para a gente... Você expandiu muito, não está completamente... o que você está falando aí está correto, mas expandiu muito. Aí o que acontece? De novo a pergunta, pode-se trocar o anjo guardião? Sim ou não? O anjo guardião pode se trocar? Pode ser trocado? Pode acontecer, de repente, por algum motivo, começar a perder a sintonia com o meu anjo. E enquanto equipe, eles vão divino e falam, não, peraí, de repente você, jovem, não está conseguindo mais acessá-la, mas de repente o José consegue acessá-la melhor, eles estão em sintonia. Não é nem por falta de merecimento, ou porque eu já saturei o meu anjo guardião, pode ser acesso mesmo, a sintonia, pode acontecer. A resposta, gente, pode sim. E eu vou explicar por quê. Pode. Por quê? Mas vou contar um negócio legal para vocês. Não somos nós que escolhemos. Eu quero trocar. Não gostei da cor do cabelo desse anjo guardião, não. Esse olho dele não está me convencendo, não. São eles que fazem essa troca por alguns motivos específicos. A gente costuma dizer que na doutrina espírita, 2 e 2 não são 4. Por quê? Existem muitas variações de um caso, de um espírito. O espírito, cada um de nós carrega uma história, uma bagagem e várias interações com vários outros espíritos em diferentes jornadas, acumulando essas experiências e, inclusive, na grande maioria das vezes, compromissos diversos. Então, o que acontece? O anjo guardião, inicialmente designado por nós, para nós, pode nos acompanhar 1, 2, 3 existências. Mas aquele anjo guardião, ele não pode ficar preso a nós. E o que acontece? Muitas vezes, de um intervalo de uma existência para outra, aquele irmão é substituído pelo pessoal da organização lá de cima, substitui aquele irmão para aquele irmão vivenciar outras experiências, porque afinal é um espírito que também precisa crescer. Olha que coisa legal. Ele também precisa vivenciar outras situações. Não que ele perca o carinho por nós, não que ele nos deixe de lado, nos esqueça. Porque a gente sabe que à medida que nós formos evoluindo, e os laços forem se fortalecendo a nível de espírito, nós teremos um grupo cada vez maior de companheiros e a nossa união é cada vez mais forte. E se a gente observar no Evangelho, quando fala os tipos de parentela, a parentela física e a parentela espiritual, nós vamos entender isso com mais facilidade. Então o anjo guardião pode sim ser substituído, de acordo com a necessidade que ele tem de evolução. E, em alguns casos, se nós nos conduzirmos por situações menos felizes, esse anjo guardião, ele recebe a chancelaria de outros espíritos para nos acompanhar nas nossas caminhadas, pelos caminhos que nós vamos escolher. E aí vem a parte interessante. Você já ouviu falar que quando a gente faz coisa errada, o anjo guarda afasta da gente? O pessoal da antiga falava muito disso. Se você fizer muita coisa errada, o anjo guarda vai ficar com raiva de você, vai virar as costas para você. Aí o que acontece? Ele realmente afasta, mas por um detalhe muito interessante. Tudo, sim. Substituído nessa encarnação? Em alguns casos específicos, sim. Se houver, por exemplo, dentro dessa encarnação, uma oportunidade que ele, por exemplo, vai acompanhar um caso específico que vai fazer crescer, o tutelado jamais pode ficar só. Então é designado um outro espírito para fazer companhia para aquele espírito reencarnado. Ok? A gente costuma entender, dentro da doutrina espírita, a grande sacada da doutrina é sintonia. Quem estuda com a gente sabe muito bem disso, a gente fala demais, tudo é sintonia. Quando nós criamos sintonias, porque a sintonia funciona como se nós fôssemos antenas com o dial, um rádiozinho. Várias rádios estão tocando diversas músicas. Nós escolhemos a música que nós queremos escutar. E aí, para ficar mais simples,
Se eu quero escutar alguma coisa que pregue violência, eu começo a pensar em violência e automaticamente eu vou me vincular a irmãos do plano espiritual que gostam de violência. Se eu gosto de sair gritando igual um maluco por meio da rua, eu encontro, por condições de sintonia, irmãos do plano espiritual que também se comprazem com isso. E por outro lado, se eu busco me tornar uma pessoa séria, mais séria, que eu falo no sentido de evoluir, mais responsável com meus atos, eu também vou encontrar esses irmãos para me ajudar. E o bacana é o seguinte, tudo em função do livre-arbítrio. Olha que coisa legal. O livre-arbítrio é lei, gente. Para quem assistiu aquele filme, Nosso Lar fala uma coisa muito legal. O Lísias vira para o André Luiz e em dado momento ele vira e fala assim, porque aqui, André, o livre-arbítrio é lei. É realmente uma lei natural. Deus que é Deus respeita. Por que nós não vamos respeitar? Então, por sintonia, nós acabamos nos aproximando mais do nosso anjo guardião. Primeiro, porque ele quer nos ver crescer, quer nos ver progredir. Então, quando a gente começa a afinizar com essas ideias e buscar com mais veemência esse tipo de pensamento, nós nos sintonizamos com aqueles que querem nos ver crescer. Ao passo que, quando nos sintonizamos, começamos a pensar, nos sintonizar com energias menos esclarecidas, com coisas mais embrutecidas, nós perdemos um pouco desse link com o nosso anjo guardião. Então nós começamos a escutar aqueles anjos guardiões que não são exatamente tão guardiões assim não, que querem ver a nossa derrocata moral, a nossa falência. Então, é nesse momento que o nosso anjo guardião, ele tenta insistentemente a nos alertar, filho, leia livro tal, para ver se a gente muda a sintonia. Fulano, liga para fulano, que fulano é uma pessoa bacana, vai te contar umas coisas legais. Assiste programa tal. Entra num site qualquer, leia, veja uma palestra espírita, por exemplo, pega um YouTube, vai ver uma palestra espírita, alguma coisa. Ele nos sugere isso. A intuição. Isto. A primeira intuição você segue ela. Ele sugere. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ele nos auxilia. Mas se nós começarmos a ficar devidamente resistente a esse tipo de sugestão, ele faz isso aqui, ó. Dá um passo, não deixa de nos acompanhar, mas nos observa, nos acompanha na nossa jornada. E aguarda até um determinado momento a qual a gente possa escutá-lo novamente. Legal, né? Muito bacana. Então, o anjo de guarda não se afasta. Ele nos dá o espaço que a gente precisa, mas não deixa jamais de nos assistir. Pode falar. Só um anjo de guarda de cada vez nessa informação? Ou seria como escola? Escola, por exemplo, você tem que história, ciência, pode ser um conjunto de bandidos ao mesmo tempo, cada um de orientando de determinada forma. Normalmente é um porquê. O espírito que nos assiste, e aí eu vou partir para esse quadrinho aqui legal, para vocês entenderem ele melhor. Normalmente é um espírito mais elevado que nós. Então ele já consegue angariar um conjunto de virtudes que pode nos auxiliar, nos completar. E como eu já havia dito numa fala, determinados espíritos têm uma missão tão grandiosa junto à Terra que precisam de mais de um irmão bem próximo. Não que o guardião é um só, mas precisa de um grupo de espíritos para ajudar a execução daquela tarefa. E a gente tem histórias de governantes que são assim, grandes escritores, grandes cientistas, eles têm a chancelaria desse grupo de espíritos para que a tarefa deles seja cumprida. Mas, infelizmente, na grande maioria das vezes a gente desliza e sucumbe. É uma pena. Bom, deixa eu explicar esse quadrinho aqui, que ele é bem bacana. Qual ordem de espíritos que nós estamos aqui? Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Tá? Quem que é esse espírito aqui? Inferiores, espíritos elevados. Nós estamos aonde ali? Inferior. Lá no pezinho, né? Muito bem. Então,
nós estamos aqui, nós somos espíritos de terceira ordem. Essas ordens, que é a espiritualidade, existem 3 ordens. Essas ordens são classificadas no livro dos Espíritos e existe a característica de cada uma dessas ordens. É muito bacana de se ler. Aqueles que tiverem curiosidade, leiam a hierarquia dos Espíritos. E aí vocês vão observar como funciona isso. Mas vamos avançar um pouquinho. Então nós somos espíritos inferiores, nos enquadramos, na grande maioria de nós, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, onde o que predomina é a matéria. Eu vou dizer uma coisa, tem alguém aqui que já vive de ar? Só assim, almoça, dorme, toma banho. Tem alguém aí? Porque se tiver, a gente explica como é que é, porque o negócio é importante. É claro que não, gente. A gente ainda tem muito o que caminhar para chegar nesse nível. Ao ponto de imaginar o nosso corpo todo totalmente higienizado, com roupa trocada, isso aí é só numa situação mais elevada. Mas nós temos essa característica ainda, nós precisamos muito da matéria. Quem não precisa de comer aqui? Tem alguém? Tem gente, vamos guardar uma coisa, vamos deixar uma coisa bem clara. Tem gente que está precisando comer menos. Tá? Tem que comer menos. Senão acontece o efeito estufa. Então, vamos tomar cuidado com isso. Mas o que acontece? Todos nós precisamos nos alimentar. Esse corpo que a gente habita, essa matéria, ela ainda é muito densa comparado às outras matérias dentro do processo evolutivo, ela ainda é muito densa. E por ser muito densa, ela exige certas coisas. Por exemplo, nós precisamos do alimento ainda. Nós precisamos do repouso físico, que é o sono. Nós precisamos vestir, porque esse corpo nosso, se não vestirmos, ele fica muito desprotegido, ele se machuca facilmente. Acaba adquirindo doenças, enfim, precisamos proteger do frio, do calor. Então, essas necessidades precisam ser atendidas. E os índios? Oi? E os índios? Já viu como é que a pele deles é adaptada? Eles são um espírito mais elevado? Porque eles andam pelados. Não, eles estão na matéria, eles são espíritos inferiorizados. Mas o que acontece? O meio a qual eles vivem, a natureza, sabendo da escassez dos recursos, o recurso que eu falo é recursos industriais, tá? A comodidade da vida moderna. Sabendo dessa escassez, a pele do índio já tem uma cor diferenciada, muito mais resistente ao sol, resistente à picada de insetos. Os índios, eles têm uma fisiologia, a gente fala da formação mesmo, diferenciada do homem da cidade grande. Então, ele desde pequeno, ele vive num ambiente extremamente, uma natureza, mas muito agressivo para nós, seres urbanos. Para ele é extremamente natural. Mas não mudou a característica dele de ser um ser primitivo. Nós, na roupagem matéria, nós podemos ser louros dos olhos azuis, morar em locais muito frios, nós podemos ser negros com o cabelo bem crespo e morar numa África, nós podemos ter o olhinho puxado e morar numa região de Oriente, mas todos nós somos espíritos ainda inferiorizados. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós estamos aqui ainda com essas necessidades a serem atendidas. Joia. A gente precisa de vestir? Precisa alimentar? Precisa. Agora, o legal disso aqui é o quanto a gente gasta de energia para isso. Não precisa levantar a mão, mas a grande maioria de nós aqui ainda gasta muita energia com isso. Então, esse gasto de energia com as coisas da matéria faz com que a gente se apegue demais à matéria, ocupando o nosso tempo com questões materiais, em vez de estar ocupando esse tempo com questões espirituais. Então vem uma pandemia da vida, vem uma guerra maluca, vem um conflito aqui e acolá, vem uma situação no qual você tenha os seus bens materiais, assim, não é tolhidos, mas assim, bem escassos, para que você repense realmente a sua necessidade. Vocês querem ver uma coisa legal? Só pegando nesse ganchinho. Todo mundo antes da pandemia falava assim: nossa, eu não tenho tempo para ver minha mãe, eu não tenho tempo para ver meu pai, meus filhos, eu não tenho tempo para conversar com ninguém.
Aí, a mão divina nos proporciona esse tempo. Vai todo mundo ficar dentro de casa. Vai ter que olhar a cara um do outro. Não tem esse negócio de não ter tempo mais não. Arranjou-se o tempo. Então, a providência divina, muitas vezes, nos dá esse auxílio quando a gente está muito teimoso em mudar certas atitudes. É o que faz com que a gente dê essa caminhada tão necessária. Ok? Então, estamos bem inferiorizados, ainda apegados à condição de matéria. Perfeito? Nós já precisamos, os espíritos superiores existem duas ordens, os espíritos bons e os espíritos puros. Espíritos puros, nós estamos falando da hierarquia de Jesus para cima. Esses espíritos não vão funcionar como anjo guardião. Tenho certeza disso. Porque a tarefa deles não é com uma pessoa, é com países, com multidões, é muito maior do que isso. Então o anjo guardião vai ficar nessa categoria de espíritos bons. E esses espíritos bons, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Lembra que eu falei no princípio da nossa conversa sobre isso? Então existe essa tendência do espírito. Pode falar. Então, Miramis, Miramis, ele é um espírito puro. Bom. Bom, porque ele trabalha muito igual no que ela da iniciação, livro, iniciação dele, não é? Aí eu tinha uma ideia que ele andou pelo orbe inteiro. Sim, o que acontece? A gente precisa entender que dentro da escala de espíritos, você não tem uma característica somente. É exatamente daquele espírito. Por exemplo, você precisa de ter 10 características para você fazer parte dentro de uma escala, de uma classificação. Mas você não precisa ter as 10 para estar lá. Você pode, por exemplo, ter 7 daquela dali e 3 de uma outra classe. É o que você é classificado ali conforme a predominância. Se você tem mais características daquela classe, você é classificado ali. Não que você tenha todas, você tenha mais. Entenderam? Então, tudo bem. Nós precisamos realmente desse amparo, dessa chancelaria, desse irmão mais instruído. Aquela história, um igual você vai te ajudar em alguma coisa? Talvez te jogue até no buraco, né? Não por maldade, mas por ignorância dele. Então, nós sabemos que quem vai nos amparar são aqueles irmãos mais carinhosos e com um grau de evolução maior, os irmãos mais velhos. E esse amigo, esse companheiro, ele está presente do nosso lado 24 horas por dia. E ele tem uma oportunidade bacana, nós, né? Durante o dia, quando estamos acordados, ele sussurra no nosso ouvido algumas sugestões para que a gente caminhe. Mas quando a gente está dormindo, ele falou, vem cá, vamos conversar. De manhã, durante o dia, eu conversei com você sobre isso e isso, isso. O que você não entendeu? O que está difícil para você entender? Sim, nosso espírito sai do corpo e vai para o plano espiritual. Só que tem um detalhe. Mas está guardado na consciência da gente. Aí tanto acontece. Nossa, você sabe que eu vivi uma situação dessa, eu acho que é desse jeito. Então, eu sonhei com uma coisa dessa um tempo atrás, estava igualzinho isso aqui. Ou então, você quer saber? Tal situação está acontecendo. Eu estou com a intuição de fazer tomar tal atitude. E tomo. Muitas vezes é lembrança do sonho. Mas o que acontece? Muitos de nós, por esse desapego das questões espirituais e, consequentemente, apego às questões da matéria, vai para a cama, fecha os olhos e dorme. Ou tenta conciliar o sono. Esquecemos da importância de uma prece sincera. Lembra que eu falei aqui do princípio da sintonia o tempo todo? A prece é uma das formas mais rápidas de se buscar a sintonia. Esquecemos da prece. Então, quando a gente esquece da bendita da prece, com quem que nós vamos encontrar? Você acha que vai ser seu anjo guardião? Na grande maioria das vezes não, você vai achar que aqueles irmãos que estão desmiolados igual você, ligados em questões de matéria que estão fora, você vai com a patotinha. No caso da insônia, eu, por exemplo, tenho insônia, né? Como é que fica o espírito nessa condição?
extremamente desconfortável, porque ele precisa do repouso do corpo físico para uma coisa que a gente chama emancipação da alma, ou emancipação do espírito. Guardemos bem o conceito, pessoal, que as pessoas confundem muito. Espírito, todos nós temos. Alma, só quem está encarnado. Alma é a condição do espírito dentro da matéria. Então, se morreu, voltou a ser somente espírito. Alma é quem está encarnado. Então, o que acontece? O nosso espírito, ele tem a necessidade de emancipar do nosso corpo, que inclusive, quando a gente lê o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, a gente encontra passagens que nos falam que é uma das condições de reencarne, o sono físico, porque seria como, é análogo a quando uma pessoa está presa, aquele dia da visita. Ou então uma liberdade condicional bem curtinha, o sono. Porque a gente sai do nosso corpo físico e vai para o plano espiritual viver algumas situações. Se nós buscamos, na hora de dormir, a sintonia com o mais alto, nós vamos nos encontrar com o mais alto. Agora, em alguns casos, essa agitação do espírito que dificulta a dormir, faz a gente perder o sono, a gente pode trabalhar, porque às vezes pode ser fisiológico o problema, dadas as agitações do dia a dia. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de conciliar o sono e, por acaso, de noite vai ao banheiro, perde o sono, começa a pensar no dia seguinte. Nosso cérebro está acelerado demais, nosso espírito está muito inquieto. Muitas vezes é interessante se usar alguns recursos terapêuticos dentro da matéria para poder relaxar o corpo, para que o espírito efetivamente possa cumprir a função dele de se revigorar também no plano espiritual. Como também é necessário a educação do espírito, a disciplina do espírito, trabalhar essas questões. E aí, como acontece isso? Um exemplo, uma casa espírita, você pode tomar um passe, que ajuda. Você pode fazer um tratamento, que ajuda. Você pode fazer um estudo, que ajuda. Ok? Quem levantou a mão primeiro foi ela. Espera só um pouquinho. É porque tem essa questão do desprendimento do espírito da matéria. Sim. É porque já aconteceu comigo assim, diversas vezes, né? Que eu tenho uma coisa para resolver amanhã. Eu não sei como eu vou tomar a decisão, como eu vou fazer. Aí, na hora de deitar, eu sempre faço uma oração. O meu espírito está tentando desprender, tá. Aí eu durmo, aí no dia seguinte, assim que eu acordo, eu já tenho o que eu vou fazer direitinho. Então foi ele ou não foi? Com certeza. Pois é. Muitas respostas, pois é, muitas coisas, muitas respostas. Ele não fez certinho, não pode, vai dar certo. Pois é, porque muitas vezes a matéria entorpece as nossas percepções. E quando a gente sai durante o sono físico do corpo, nós recebemos as orientações que precisamos com uma clareza muito grande e guardamos aquilo. E ao retornar para a matéria, a gente já sabe a resposta. Como eu pego lembrar, porque o papo deve ter sido muito bom, sabe? A conversa. Pode ficar tranquilo, que o que foi necessário foi lembrado. Nossa, né? Na relação é de um para um. É um espírito superior para um espírito inferior, ou um espírito superior pode ter vários. Quando é um anjo guardião, é um espírito, um anjo guardião para cada espírito encarnado. Existem, imagina só, uma família com 4 pessoas, existem 4 anjos de guarda, um para cada um. E existem os espíritos familiares, que fazem parte daquele grupo familiar, que fizeram parte do plano reencarnatório daquele grupo de espíritos e que acompanham aqueles espíritos na reencarnação. Às vezes uns 2, uns 3 espíritos, fora os anjos de guarda, que acompanham como é que está a evolução dos laços familiares daqueles espíritos que reencarnaram juntos. Legal, né? Então o espírito para tomar conta não falta não, gente. O que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: vamos escutar o que eles estão para falar. Começar a escutar aquele que sabe um pouco mais e principalmente que nos ama verdadeiramente. Porque aí sim nós vamos começar a dar jeito na nossa vida, nós vamos melhorar. Dizem, os orientais falam que o ocidental, ele parece ter uma macaca louca na cabeça. Por quê? Nós temos o péssimo hábito. Isso não é saudável, tá, gente? Apesar de se vender por aí como uma coisa legal, não é saudável você ter
várias situações, você pensar em várias situações ao mesmo tempo. Isso é prejudicial. É tão prejudicial para a gente que nós andamos constantemente estressados e falando, nossa, eu tenho que pensar nisso. Falta concentração. Nós nos dispersamos, nós queremos dedicar atenção a vários assuntos ao mesmo tempo. Isso não é natural e não é saudável. Isso é vendido, a pessoa é conectada, a pessoa está antenada numa série de coisas. Um dos caras que nos provocam ainda são as benditas redes sociais, que provocam na gente o senso de eu quero saber mais e mais e mais da vida dos outros. E falar que eu estou fazendo um tanto de coisa legal, apesar de eu não estar fazendo. Que minha vida é toda maravilhosa. Vocês podem ver que rede social todo mundo é feliz. Todo mundo está bebendo, todo mundo está comendo, todo mundo está viajando. Não tem doença, não tem tragédia, não tem tristeza, não tem nada. É um mundo fantasioso. Então as pessoas buscam produzir esses conteúdos para se sentirem bem. Só que querem consumir numa velocidade maior e então coloca assim, dispersando a sua concentração para vários pontos. Então se agitam demais. Então os orientais nos falam da necessidade que o ser precisa de silenciar. E o legal é o seguinte, quando a gente silencia, e quando eu falo silenciar eu não vou pensar em conta, não vou pensar em trabalho, eu não vou pensar em escola, não vou pensar em marido, filho, cachorro, galinha, não vou pensar em ninguém. Eu vou encontrar aquele momento, aquele ponto de serenidade, porque é justamente nesse ponto de serenidade que a gente escuta o nosso anjo guardião, porque ele está muito próximo. Ou seja, a gente está vibrando muito, a gente começa a vibrar mais devagar. No que a gente vibra mais devagar, a sintonia acontece. Lembra da sintonia? Então as coisas melhoram. Vamos ter esse cuidado, vamos ter essa atenção, porque é extremamente importante a gente, nesses momentos de transição que nós estamos vivendo de orbe, saindo de prova e expiação para a regeneração, muitas questões serão levantadas que vão exigir, já estão exigindo de nós, uma atenção diferenciada para que efetivamente a gente resolva. Não vamos nos apegar tanto a questões menores, quando eu falo questões menores, é questões de matéria. Vamos nos preocupar com as lições espirituais contidas nas provas, porque aí sim nós estaremos crescendo. Ok? Agora tem umas colocações aqui, muito interessante, do Livro dos Espíritos, que eu vou fazer essas para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais. Na questão 490, gente, tem alguém com dúvida? Está indo bem? Estou tranquilo? Então vamos lá. Na questão 490, o que se deve entender por anjo guardião? E aí a espiritualidade responde a Kardec: o protetor, um espírito protetor de uma ordem elevada. Nós acabamos de falar. E qual a missão desse espírito? E aí, na questão 491, e aí vem a resposta: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protetor pela senda do bem, auxiliá-lo com os conselhos, consolá-lo nas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Bem sucinto, mas explica bem o que a gente está conversando até então, né? Traz muito essa pegada, essa orientação bacana do que vem a ser realmente um anjo guardião. E aí, meus irmãos, fica aquela famosa questão. Todos vocês têm escutado o anjo guardião? Pensa aí, 3 segundos. Faltou só o grilinho, né? Tamanho silêncio. Pois é, a grande maioria de nós não está escutando. E eu falo por mim mesmo, porque não é o fato de eu estar falando aqui que eu estou imune a esse planeta que nós estamos imersos com esse tanto de coisa. Mas a gente precisa se esforçar. E realmente, quando a gente fala esforço, é porque o mundo consumista, o mundo que nós estamos envolvidos, que nós estamos imersos nele, nos cobra esse tipo de posição. Eu tive uma situação até muito interessante, há um tempo atrás,
que um cliente meu virou e falou assim para mim: olha, eu estou precisando de passar uma orientação, pode ser por videoconferência? Eu olhei bem nos olhos dele e falei: eu prefiro olhar você no olho. Falei: tudo bem, vamos fazer. Depois nós tivemos essa conversa. Vocês precisam ver como foi proveitosa. Não que a tecnologia seja ruim, gente. O mau uso que se faz das coisas é que é prejudicial. Se a gente usa demasiadamente, mas sem nenhum critério, é perigoso. Porque nós usamos além da conta. É igual criancinha, quando você dá um brinquedo para ela, se deixar, ela fica o tempo todo com aquilo ali. Aí, com o passar do tempo, você começa: olha, não está na hora de brincar, mas não, vamos começar a estudar, vamos fazer um para casa, vamos começar a arrumar aqui, arrumar aquilo, para regrar e criar esse senso de prioridades nas coisas. Nós estamos nos entregando aos recursos de tecnologia num afã muito grande. E, infelizmente, a grande maioria de nós não fuga. Isso é sério. Nós estamos tentando fugir da realidade através de um mundo virtual, como eu havia dito aqui, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo é bem-sucedido, onde não existe dor, não existe sofrimento. Mas existe uma maneira de a gente encontrar esse refrigério sem criar essa dependência maluca de consumir essas tecnologias. Vamos aprender a nos conhecer. Bacana isso, né? Esse é o grande desafio que desde a época de Sócrates era proposto, né? Conhece a ti mesmo, e que até hoje a gente não conseguiu colocar ele em prática. Qual de nós aqui realmente nos conhece? Qual de nós se conhece profundamente? Ninguém. Porque a gente sempre está deixando isso para depois. E a vida está nos convidando a ser agora. E a gente começa como? Primeiramente, procure buscar leituras, comportamentos, atitudes, situações que te levem a uma tranquilidade maior. Serene. Se, por exemplo, você gosta de fazer um exercício de respiração, é bom. Se você quer fazer um Tai Chi Chuan, faça. Se você quer fazer um yoga, faça. Procure criar esse momento seu no qual você se desliga do planeta. É aquele momento seu que, com certeza, os resultados serão muito mais proveitosos. Porque nesse momento que a gente se der aquela desligada das questões materiais, no princípio não vai ser exatamente fácil não, gente, é trabalhoso, tá? Mas no momento que a gente fizer esse desligamento e começar a nos trabalhar, vocês podem ver que nós teremos muito mais saúde, não somente física, mas saúde espiritual e psíquica também. Pode falar. Nosso anjo de guarda, ou afastado nas nossas atitudes boas ou más? Devemos fazer isso? Com os nossos pensamentos, porque antes de existir a atitude, existia o pensamento. Toda vez que a gente pensa o bem, a gente cria sintonia com o bem. Toda vez que a gente pensa o mal, a gente cria sintonia com o mal. Então, são questões de sintonia, pensamento. Ele não nos abandona, ele simplesmente nos dá o espaço que a gente busca. Em alguns casos, quando ele vê que nós estamos enveredando por um caminho de muito sofrimento para a gente, futuro, às vezes não no momento, mas no futuro, ele busca ajuda à equipe e aos guias, coloca-se, a equipe responsável pela programação espiritual. Nossa, olha, o meu tutelado está desviando, ele está deixando os vícios passados dele vir muito à tona. Me ajuda para ver o que a gente pode fazer. E aí esses espíritos se comunicam com outros guardiões e outras situações e buscam soluções para que aquele tutelado não se desvie muito do caminho. E o interessante é o seguinte: em alguns casos, gente, pode parecer até pesado, em alguns casos o tutelado tem que ser desencarnado para ele não se comprometer mais. Em alguns casos acontece isso. Ou então, ele tem um AVC maluco, uma pessoa explodindo de saúde, tem um AVC maluco, fica entrevado numa cama, ou descobre um problema cardíaco seríssimo. São os freios
que vem para que a gente repense algumas coisas. Porque a doença tem esse cunho. Você vive falando, não tem tempo, não tem tempo. Vai ficar doente. Vai ter tempo? Não. Fica doente de cama. Aí você vai ter tempo para você pensar. Vai ter tempo para você mudar algumas atitudes. Bacana, né? Então a gente que arranja o nosso tempo. Nós precisamos de buscar esse tempo. E quando a gente buscar o tempo, igual vocês estão aqui hoje, enquanto tem muitos companheiros que estão pensando em viajar e já estão viajando, né? Vão descansar com todo o merecimento e tudo, vocês já estão buscando escutar algo que ajude vocês a tratar as questões que os afligem, a buscar uma serenidade maior, a buscar um equilíbrio maior, para que vocês possam efetivamente caminhar mais tranquilos. Vocês já estão buscando, isso é muito bom. Comecem. Deus não quer a perfeição de ninguém. Eu deixo isso muito claro. Só quer que a gente comece, porque sabe que a nossa trajetória é muito longa. A nossa caminhada ainda é bem árdua, bem espinhosa, então, mas extremamente necessária para a gente crescer. Não desanimem, mantenham-se firmes. Procurem, junto aos anjos guardiões que cada um de vocês tem, buscar essa sintonia. Não é vergonha nenhuma, não pode chamar. Pensa bem, cada um de nós tem um espírito dedicado, full time do nosso lado. Só que a gente não usa. E aí você fala, e aí, como é que eu faço? Simples. Meu anjo guardião, dá uma respiradinha, né? Para você dar aquela serenada e buscar a sintonia. Meu anjo guardião, me ajuda aqui. Me intui sobre o que fazer. Com certeza ele vai chegar no ouvidinho seus e vai soprar alguma coisinha que vocês vão saber o que fazer. Simples assim. Ok? E vamos fazer uma coisa, o uso de uma ferramenta poderosíssima. Vamos fazer o uso da prece. Precisa, o mundo precisa, porque as pessoas, como eu tinha falado já anteriormente, estão imersas em várias situações que eles não estão conseguindo a serenidade para buscar na prece o equilíbrio que precisa. Então estão mergulhados quase que 24 horas em certas situações e não estão conseguindo orar. Então quando a gente pede para orar, oremos por nós e peçamos por aqueles que se encontram nesse momento de tamanho desequilíbrio que não conseguem orar. Ok? Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, por terem contribuído, nos auxiliado nessa conversa. Que todos nós aprendamos sempre e agarremos sempre as oportunidades que o Cristo nos proporciona. Ok? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao Paulo, né, por trazer para nós esclarecimento, o estudo da noite. E falando aqui da escala espírita, né, pessoal? Então, quando tem um espírito inferior, aí o palestrante vai colocar isso aqui na frente aqui para esconder o espírito inferior, sabe? Mas como o anjo da guarda é bonzinho, conversou comigo, você quer melhorar? Eu falei, quero. Eu falei, então muda de cadeira, passa para o lado de lá, porque aí você vai ver o pessoal, vai ouvir a palestra, entendeu? E foi isso que aconteceu. Então, é o que ele falou, nós temos que dar ouvido, gente, nós temos que sentir, né? Esse anjo guardião, que é o nosso amigo, que é um missionário, né, que foi designado para acompanhar cada um de nós aqui temos esse anjo guardião. Então nós temos, é muito sutil, né? Muitas das vezes o que acontece, a gente deixa para lá, a gente não dá atenção, né? Mas aquele que pega, né, e ouve mesmo, ele tem uma solução, igual você falou, né? Ele tem um direcionamento, né? Ele tem uma luz, né? Um despertar para alguma coisa. Então temos que ficar atento, porque ele está do nosso lado. Ou nós andamos com ele, ou nós afastamos, como o Paulo disse, mas ele, gente, fica esperando um momento de nós fazer assim, ó, vem, fica do meu lado, conversa comigo. Vou contar para vocês, tinha uma tarefeira aqui na casa. Hoje ela está no interior, está numa outra casa no interior, teve que ir para lá, e ela tentava de todo jeito descobrir o nome do anjo guardião dela, e ele não falava, e ela perguntando e conversando, e ele não falava. Aí o que ela fez? Falou assim, então tá,
Então eu vou te dar um nome. Vamos supor, José. Então hoje você, meu anjo guardião, chama José. E a toda hora ela fala, José, conversando com ele, José me ajuda aqui, José faz isso, José... Coitado desse anjo guardião, gente. Eu aprendi, né, que realmente a gente tem que abraçar esse companheiro, entendeu? Ele vai nos ajudar a todo momento, não tenho dúvidas disso. Né? Mas a gente tem que acreditar, tem que ter fé, né? Pois não. E ele também, ele tem um apelido, todo anjo da guarda tem um apelido. A maioria das pessoas botam o apelido dele e não percebe. A minha sorte. Justamente. Um carro e tal, aí todo mundo, nossa, que sorte. Não é a sorte, é a proteção. A intuição do anjo guardião, né? Isso aí. Bom, pessoal, então nós agradecemos a todos aí, né, pela participação, foi muito bacana, né? E a gente, dentro da doutrina espírita, a gente gosta muito disso, né? De estar conversando, raciocinando junto, é a fé raciocinada, né? Para nós chegarmos a um consenso, ao entendimento, né? Nós vamos fazer então a nossa prece, no final da prece nós vamos ter o passe. Quem for ficar, nós pedimos para fazer a fila e ficar em silêncio, para que o pessoal, né, que está lá dentro na cabine possa, né, conduzir da melhor maneira possível o atendimento a cada um dos irmãos que vão estar aqui. Tá bom? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade da vida, oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer por esse missionário, anjo da guarda, de cada um de nós, que nos acompanha, que é companheiro, que nos intui, que está do nosso lado, torcendo para que nós tomemos a decisão certa, que o nosso livre-arbítrio seja no caminho reto, no caminho que Jesus, nosso Mestre amado, exemplificou para nós e deixa para nós essa luz através do Evangelho, todo o seu ensinamento, que possamos seguir hoje e por todo sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, obrigado, até a próxima.